noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações, hoje e por todo sempre. Em qualquer empreendimento da nossa vida, da nossa caminhada, nós temos como gratidão agradecer a Deus. A Deus agradecemos pela vida, pelas oportunidades, agradecemos pela acolhida, a oportunidade nos oferecida aqui nesta casa essa noite. Agradecemos por todas as pessoas aqui presentes, onde nós vamos refletir um pouquinho essa noite, aprendermos todos. E eu fico muito feliz por estar aqui nesta casa. Eu venho lá do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho de Goianazes, aqui mesmo, no nosso bairro, Goianazes. E é com muita alegria que estou aqui. Venho trazer hoje uma reflexão para todos nós sobre a questão da família. Então nós intitulamos o título dessa nossa explanação, dessa nossa reflexão, como sendo família, presente de Deus. Primeiro vamos dizer que hoje, com os meios de comunicação que temos, onde nós vamos ver no YouTube, na rede social, vamos procurar palestras com esse tema sobre família, nós vamos encontrar um campo aberto de grandes enriquecimentos para nosso aprendizado. Expositores seminaristas, como Divaldo Pereira Franco, expositores como como é que chama o nome lá? Fugiu o nome. Haroldo Dutra, expositores como o Dr. José Carlos de Luca, que está mais próximo da gente aqui, Nazareno Feitosa, são tantos que trazem aí a questão da família para a gente refletir. Até seminários com esse tema nós encontramos. Nós queremos dizer que por isso aí não se encerra nosso aprendizado, porque todos nós temos família. Se eles passam para nós na parte teórica, toda uma reflexão sobre a questão da família, é no dia a dia, é na convivência do nosso lar, debaixo do nosso teto, é que nós vamos vivenciar essas experiências, é que nós vamos lidar com as dificuldades, com os desafios que todos nós temos como família. Nós estamos a viver provas todos os dias. Não seria o nosso lar só bênçãos de flores, quando na realidade nós também temos alguns desentendimentos, alguns desafios a ser vencidos. Agora é preciso refletir que tudo faz parte do nosso aprendizado. Deus não nos daria um presente como família que fosse para o nosso desequilíbrio. Claro que é para o nosso ajuste sempre. Então nós utilizamos para fazer essa reflexão apanhados de livros do Chico Xavier. Por que do Chico Xavier? Mas Chico Xavier não teve mulher, não teve filhos, mas ele mais do que ninguém vivenciou essa experiência de família, porque ele entendeu a proposta de Jesus como sendo família universal. Nos seus mais de 400 livros editados, Chico utilizou de toda a sua arrecadação, de todos os seus direitos autorais, para auxiliar famílias, para auxiliar as pessoas. E não foi só no meio espírita. Chico auxiliou todas as religiões: catolicismo, protestante, evangélico, ateus, enfim. Até hoje, as obras de Chico trazem esse benefício a todos nós. Então, foi um homem que vivenciou, mais do que ninguém, a questão da experiência da família. E essa questão é tão profunda para o nosso aprendizado, que Divaldo Pereira Franco tem um livro com a sua mentora Joana de Ângeles, chamado SOS Família. Esse livro, ele traz lá no site da FEB, da Federação Espírita Brasileira, é permanentemente um estudo para todos nós, abordando a temática da família. Porque nós ouvimos tanto falar em regeneração, Estamos passando por essa regeneração, vamos passar por essa regeneração, vamos evoluir sim, mas não há como a gente refletir que todo esse aprendizado, ele parte
no princípio de dentro do nosso lar. Então a Joana de Ângela diz no livro que chama SOS Família, que a união familiar ela é um laboratório vivo de experiências e que antes de ser uma união de corpos, é um reduto sagrado de espíritos imortais. Olha a importância que nós temos da convivência do aprendizado dentro do nosso lar. Nós não fomos ali dentro do nosso lar colocados simplesmente porque o pai e a mãe quis ter um filho. Por mais que nós planejamos o nosso filho, os nossos filhos, né? Por mais que nós queremos os nossos filhos, nós temos uma programação divina para que isso aconteça. O Espírito, muito antes dele vir à Terra, ele já estudou, ele já pediu, ele já vivenciou esse aprendizado junto com os pais aqui na Terra. Então ele chega com esse aprendizado a nos trazer, como também nós podemos passar. Então, nos preparar, né? Não ficar naquela de que o filho não pede para nascer e o pai não pediu para ser pai dele. Isso é um equívoco. Nós tanto pedimos para nascer, como nossos pais pediram para nos termos como filho. Já nos diz as obras aí da doutrina espírita. Então, diz Joana que a reencarnação estreita os vínculos de amor, né? Tornando-os em laços eternos. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que deseja ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Questão 208 do Livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem a Kardec que os pais têm como missão educar os seus filhos. E assim, se os falir, serão cobrados. Então nós temos grande responsabilidade perante aquilo que nós temos que passar para os nossos filhos. É muito comum observar os lares, perceber que os pais oferecem até uma educação para os filhos, mas querendo que as escolas eduquem os seus filhos. Quando o papel do pai, o papel da mãe, o papel da família é tirar da sua base, de dentro do seu lar, princípios da educação. Eles vão angariar na escola conhecimento e aí vão evoluir com essa educação. Mas os princípios que nós temos como pai é passarmos aos nossos filhos a educação. Ninguém manda filho para a escola para somente esperar que a escola cumpra esse papel. Nós vamos ter reflexo na sociedade exatamente daquilo que estamos fazendo com os nossos filhos. Emmanuel nos diz que o nosso lar é um ambiente que exporta caracteres dos homens de bem para a sociedade. Então, os futuros trabalhadores, os futuros médicos, os futuros professores que nós vamos encontrar na sociedade é exatamente reflexo daquilo que nós inserimos ou deixamos sair do nosso lar. É por essa razão que, diz Emmanuel, que a universidade poderá fazer cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Essa passagem está no livro Palavras de Emmanuel, do próprio Emmanuel com Chico Xavier. Nós sabemos que o processo não é simplesmente assim. Manipular os nossos filhos nós não somos capazes. Não há como chegar e criar os nossos filhos, educar os nossos filhos como nós, eu digo nós porque já estou beirando os 60, e quem é daquela época sabe que a nossa educação foi um pouco diferenciada do que hoje é os conceitos educacionais para hoje. Naquele tempo, eu pegava a enxada com 7 anos e ia para a roça trabalhar com meu pai. Era assim que eu ia aprendendo na parte moral, junto com meu pai. Hoje, se nós pegarmos os nossos filhos, ou até netos, né, que pai e avô também hoje tem uma grande participação na educação, né, dos netos. Se a gente pegarmos eles e colocar no trabalho, nós estamos infringindo uma lei e seremos penalizados por isso.
mas nem por isso tira o dever e a obrigação do pai e da mãe educá-los. Há outros métodos modernos de trabalhar nessa questão da educação. Precisamos, dentro do nosso lar, trabalharmos a renúncia. Quem de nós aqui, dentro do nosso lar, não temos que renunciar a alguma coisa em prol da família? E se assim não fizermos, não estamos cumprindo o nosso papel. Né? Temos que ter ajuda mútua. Os casais, hoje na educação, eles se dividem. Antes era mais papel da mãe. O pai ficava para a manutenção do sustento lá fora, diante do trabalho. Com a modernização, nós hoje temos famílias de iguais para iguais. Os pais são tão responsáveis pela educação dos filhos dentro do lar quanto a mãe. Há famílias que o pai cuida da família e a mãe que está trabalhando fora. Nas famílias modernas de hoje é assim. Nós não estamos mais com aquele método antigo de que o homem saía para a manutenção e a mulher não. Hoje nós igualamos esses conceitos. Né? Então temos aí desenvolver esse papel da educação perante os nossos filhos. O benfeitor Clarencio, no livro Entre a Terra e o Céu, ele nos diz que a família espiritual é uma constelação de inteligências, cujos membros estão na terra e nos céus. Aquele que já pode ver mais um pouco auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. Então, ele vem nos trazer a importância de caminharmos juntos ao lado da nossa família. Nós devemos lembrar que, segundo o Livro dos Espíritos, nós nascemos simples e ignorantes do saber. No decorrer da nossa caminhada, nós vamos passando pelo aprendizado. Então, há sim essa individualidade. Cada um, mesmo membro da família, estamos em um estágio. Não é porque eu, minha esposa, ou os senhores e as suas senhoras, moramos no mesmo lar, constituímos uma família, que nós temos o mesmo estágio de aprendizado. Não. Cada um temos o nosso estágio. Cada um temos a nossa individualidade. Como assim também, cada um temos os nossos desafios e as nossas dificuldades. E é para isso que juntos nós vamos aprendendo, nós vamos somando, nós vamos multiplicando e nós vamos dividindo, ou seja, nós vamos usar a aritmética nas 4 operações. Esse é um processo interessante, né? Porque às vezes nos arroubos da paixão translocada, nós conhecemos, como diz o linguajar moderno, a mina, e assim nós constituímos uma família. No decorrer dos dias nós descobrimos que cada um tem as suas dificuldades, e é onde muitos casamentos, antes mesmo de se iniciar, já são desfeitos, porque não nos transformamos isso em amor. O amor, ele supera qualquer desafio. O amor compreende, o amor tolera, o amor perdoa. Esse é o nosso papel. Às vezes, eu tenho muita dificuldade, mas eu tenho uma companheira do meu lado que me ajuda a passar por essa dificuldade. E vice-versa. É assim que nós construímos essas bases familiares. Todos nós, por mais baixo que nos revelamos na escola da evolução, possuímos, não longe de nós, alguém que nos ama a impelir-nos para a elevação. Agora, isso aqui é muito interessante, o que nos diz Clarencio. Nós devemos também nos ligar com as forças espirituais. Todos nós temos os mentores do nosso lar. A família tem seu mentor espiritual. Cabe a nós, em preces, buscar o equilíbrio dos nossos mentores, para que assim ajustemos o nosso lar em luzes, em paz e em harmonia. Nós somos guiados por forças que às vezes nós desconhecemos. Forças espirituais. Então cabe aí a cada um de nós
fazer o nosso evangelho, fazer as nossas preces, para que assim os nossos desafios se tornem um pouco mais maleáveis, mais claros, para que a gente possa vencê-los. Todos nós temos desafios. No capítulo 4, no item 18 do Evangelho, está lá que os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, e que a encarnação só os separa momentaneamente. Se nós formamos família no grupo, no plano espiritual, nós planejamos todos voltar à Terra para recebermos o nosso corpo e aqui juntos a gente aprender. Porque se aprendemos no plano espiritual, a prática é aqui na Terra. Lá nós aprendemos e aqui nós exemplificamos. Nós colocamos à prova se realmente nós aprendemos as lições. Nós vamos vivenciar. Mas como? Se o esquecimento do passado, eu não vou lembrar de tudo que planejei. Como lembrar dessas questões? Aí é que está a grande reflexão para todos nós. Aquele que busca a luz do Evangelho como fonte de claridade para si e para o seu lar, ele tem consigo a inspiração. E essa inspiração, seja ela pela vidência, seja ela pelo sono, seja ela por uma intuição, nós vamos aos poucos relembrando todos os nossos compromissos que lá no passado nós deixamos. Às vezes nós, ao deitarmos, fazemos as nossas preces e daí uma hora e pouco de sono, nós já estamos totalmente interligados com o mundo espiritual. Agora, para isso é preciso que estejamos em uma vibração positiva, uma vibração boa. Porque, como eu disse, assim como nós podemos ir para o plano espiritual, estudar, buscar refletir sobre o aprendizado, nós também podemos ir para a balada, né? Fazer os arroubos aí, as intemperanças. O espírito tem essa condição. E é por isso que é aconselhável para todos nós, né, ao deitarmos, procurar uma mensagem, um evangelho, e aí procurar descansar o corpo, porque o espírito, com certeza, ele vai trabalhar. Clarencio ainda nos diz que os filhos não são cópias xerox dos pais, que apenas produzimos os corpos. A questão do caráter, da inteligência e o sentimento procedem do espírito, que se corporifica pela reencarnação, que, atados por compromissos anteriores, retornam ao lar, não somente aqueles a quem se amam. Aqui está muito interessante essa reflexão. Retornam ao lar, não somente aqueles a que se amam, mas também aqueles seres que temos compromissos, a quem se deve, ou que estão em dívida. Ou seja, 3 situações para que a gente retorne ao lar. Agora, felizes aqueles que já conseguem essa sintonia para voltar pelo amor, para voltar pelo sentimento, né? Já vivenciou experiências, já angariou, como diz no livro Nosso Lar, já angariou o dinheiro do nosso lar, né? Que é os bônus horas, para reencarnar na família e ter uma família equilibrada. E mesmo assim estamos suscetíveis a estar passando por uma encarnação de vibração, de reflexão. Não quer dizer que em futuras encarnações nós não vamos voltar com maiores desafios ou outros aprendizados. O item 14, ou melhor, o capítulo 14, no item 8, nós temos aí o parentesco espiritual e o parentesco corporal. Que os laços de sangue não se estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Por isso que dentro do nosso lar nós percebemos tantas diferenças, né? É aquele mais contido, é aquele mais afoito, é aquele um pouco mais obediente,
é aquele um pouco mais, né, desafiador até, mas tudo isso é um processo, e que é interessante, porque às vezes aquele que nós falamos